aí, junto com o Jefferson, da Wandoc, que quando me convidou para esse desafio de organizar um evento desse tamanho, não hesitei. Então, para mim, é uma alegria muito grande fazer parte dessa comunidade com todos vocês e com palestrantes de tão alto nível aí que a gente conseguiu reunir. Bom, vou espelhar aqui minha tela para vocês. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre como inovar para levar a meritocracia para o serviço público, né? Não sei se vocês já veem aí a minha tela. Bom, como foi dito inicialmente, eu sou cofundador da Meritocracity. E esse é um dos nossos principais objetivos, né? Inovar para levar a meritocracia para o serviço público. Então, de antemão, eu convido todos vocês para acessarem aí a nossa plataforma através do QR Code, testarem nossa solução, acessarem nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, LinkedIn, tem muita informação aí para vocês nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Então, eu já faço esse convite para a gente seguir conectado depois dessa minha fala. Eu sou bacharel em Direito, servidor público com 7 anos de carreira, cientista de dados com certificação da Audacity, aí tenho contribuído com a Open Knowledge como embaixador de inovação cívica. Eu sou uma pessoa curiosa, um entusiasta, e como todo ser humano, eu sou complexo. Então, quando a gente fala de People Analytics, né, de juntar a ciência de dados para entender melhor as pessoas, esse é um grande desafio, porque pessoas são muito complexas, e é daí um pouco que vem a minha paixão pelo que eu faço. Quando a gente começa a falar de cultura de meritocracia, as perspectivas de uma das maiores consultorias que existem no mundo hoje, que é a Oliver Wyman, são de que a chave para promover uma cultura de meritocracia no setor público é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é a chave que os países desenvolvidos têm utilizado para conseguir promover uma cultura de meritocracia. Então, por isso que a meritocracia foca muito na questão da avaliação de desempenho. Mas qual que é a origem da meritocracia, né? Essa palavra, muitas vezes, ela vem carregada de uma conotação bastante negativa, né? Ela tem uma carga, às vezes, de desigualdade social, e isso tem muito a ver com a origem da palavra meritocracia, que foi aí cunhada pelo Michael Young no livro The Rise of Meritocracy, 1958, e ele fazia justamente uma crítica à meritocracia. Na visão dele, a meritocracia seria uma distopia. Então, essa crítica social foi a base do surgimento da palavra. Ele criticava, ele estava usando a palavra meritocracia para criticar a sociedade inglesa na época. E depois essa palavra acabou vivendo esse dilema de ser positiva ou negativa, né? Então, ela tem essa dualidade. No setor público, a gente fala muito de meritocracia antes do concurso público. Então, antes do concurso público, tem a questão do esforço individual, e na verdade, antes do concurso público, que estão colocadas as maiores desigualdades para o servidor, para as pessoas, né, para os cidadãos que estão ali disputando aquela vaga. Você tem desigualdades de questão social, você tem desigualdade de todos os níveis ali antes do concurso, né? Alguns têm dinheiro para pagar um cursinho, outros não. E depois que as pessoas passam no concurso, que elas se estabelecem num nível de igualdade, a palavra meritocracia praticamente desaparece do vocabulário ou do horizonte ali da prática do dia a dia do servidor, né? Ela se torna uma mera lembrança dos tempos de concurseiro. Então, a gente quer trazer esse sentido de meritocracia para onde existem condições de igualdade, porque é onde faz mais sentido ela estar colocada. E sem a meritocracia no serviço público, muita gente pode querer criticar a questão da meritocracia, mas sem a meritocracia,
a gente abre espaço para coisas muito piores, como fisiologismo, corporativismo, nepotismo. Então, por que não a meritocracia ao invés dessas outras práticas? Mas a questão é que a gente tem um problema muito grande hoje. Quem confia no Estado? A gente tem um índice de desconfiança que está na casa de 74%, né? Então, isso é num nível global. As pessoas não confiam mais nas instituições públicas. E isso, para qualquer transformação digital, para qualquer cultura, é preciso que haja confiança. Para uma cultura de meritocracia, o servidor precisa confiar na avaliação periódica de desempenho, o gestor precisa confiar nos dados que ele está recebendo, o cidadão precisa confiar nos dados da transparência, enfim, precisa haver uma relação de confiança entre todas as partes. O serviço público está presente nas nossas vidas. Nós somos hoje cerca de 11 milhões e meio de servidores, aí, segundo o mapa do estado do IPEA do ano passado. Mas e o serviço público está em todas as partes, o serviço público está em tudo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que por trás dele existem pessoas. São 11 milhões de pessoas, não são 11 milhões de matrículas, são 11 milhões de pessoas. Todavia, aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Isso é um lema clássico do Peter Drucker, aí, o pai da administração moderna. Então, se você não consegue medir, você não consegue melhorar. E olha, em muitos casos, a gente ainda está avaliando o servidor usando papel, usando Excel, usando... Como que a gente espera realmente orientar um gestor para tomar de decisão, tendo que transformar esses papéis todos, ou essas planilhas de Excel todas, em informações confiáveis? Esse é um grande desafio. E mais do que isso, mesmo quando há o esforço de tentar implementar uma política, uma cultura de meritocracia, às vezes o Estado esbarra na questão do mérito de faz de conta. E todos os servidores acabam se avaliando bem ali, todo mundo tem... É como se a gente vivesse num mundo cor-de-rosa, em que todos os servidores são excelentes, quando a percepção que a sociedade tem é que o serviço público precisa melhorar muito, que a qualidade do serviço público ainda não está atendendo o que a sociedade espera dele. E aí eu até brinco que a avaliação, muitas vezes a avaliação periódica de desempenho é que nem, no serviço público, é que nem escola de samba, é que nem nota de escola de samba. Todo mundo é 9,9, 9,8, todo mundo é excelente. A média geral no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, pela revista Exame, eles fizeram uma ampla pesquisa, a média geral de servidores de 0 a 1.000 é 997. Então, bom, a gente pode, diante desse problema, a gente pode parar e se perguntar, então tá, como é que a gente resolve esse problema de tanta gente no serviço público, né? O que são 11 milhões de pessoas no serviço público, para muitos pode ser um problema, mas para a meritocracia são 11 milhões de soluções, porque a gente entende que inovar no setor público não é só trocar as peças, a gente precisa repensar a máquina. Esse foi o primeiro computador no Brasil, ele foi um computador adquirido pelo governo do estado de São Paulo para monitorar a questão do tratamento de água e esgoto da cidade de São Paulo. E mais ou menos é assim a máquina pública hoje, ela está ultrapassada. Então não adianta a gente só trocar as peças, a gente precisa repensar o design da máquina pública como um todo. E aí eu trago para vocês a reflexão do Elon Musk, que é um dos caras que está mais na vanguarda da tecnologia hoje, na fronteira da tecnologia espacial, onde não há concorrência praticamente. Ele está na tecnologia espacial sozinho ali. E ele fala que nós estamos superestimando as máquinas e subestimando os seres humanos. E é por isso que People Analytics é uma coisa tão fascinante. Porque a gente pode, através dos dados, entender melhor os seres humanos e valorizar mais esses seres humanos. E foi para isso que a Meritocracia criou um conceito de avaliação 3D. A avaliação 3D ela é uma evolução do método de avaliação 360 graus, no qual nós conseguimos fazer uma mensuração da experiência dos usuários de serviço público.
E permitimos também que o servidor possa avaliar o órgão em que ele trabalha, avaliar seus pares, avaliar seu superior e ser avaliado, fazer sua autoavaliação. Tudo isso numa cadeia, numa rede de confiança e de transparência. Então, esse método 3D, ele permite a gente saber como que está o ambiente organizacional, se o servidor está feliz no trabalho dele, se o órgão dá condições para ele fazer o trabalho dele. Isso, com todo esse cruzamento de dados, nós podemos realmente transformar a gestão pública. E uma gestão pública orientada por dados, porque o maior Big Data que existe hoje, sem sombra de dúvida, o maior Big Data que existe hoje é o governo. O governo tem dado de absolutamente quase tudo nas nossas vidas. Não estou falando do governo brasileiro, governo no mundo. Tem um projeto interessante, que é dessa foto aí, que é o mapa da informação, pois quem quiser acessar para conhecer um projeto do ITS, que eles mapearam os bancos de dados dos nossos documentos no Brasil. Então, o Big Data, esse Big Data do governo, ele é um pré-sal que precisa ser explorado e refinado, porque tem muita informação valiosa para o gestor ali que está sendo subutilizada. E aí a gente entra no People Analytics, porque muitos desses dados que o governo tem são dados que revelam muito sobre as pessoas, sobre o potencial das pessoas, sobre quem são as pessoas e quem são as pessoas que estão no serviço público. E pessoas podem ser tão imprevisíveis quanto uma partida de futebol. E isso é interessante porque tem um case de data science do Liverpool, que a ciência de dados ela é muito utilizada em esportes como beisebol, como basquete, em que você tem muitas cestas ou muitas tacadas num jogo, e você consegue mensurar aquilo, fazer predições, fazer um analytics estruturado em cima daquilo. Futebol, você tem às vezes 1 ou 2 gols por partida, são poucos os gols, você não consegue ter muita base. Então, é um esporte muito aleatório. E o que o Liverpool fez foi olhar para o campo de um outro jeito e pensar e começar a olhar não a quantidade de gols, mas olhar o quanto os jogadores conseguiam se posicionar bem no campo e ocupar a maior área dentro do campo. Então fizeram um analytics sensacional e venceram aí a Champions League. Agora pensem vocês que nós servidores, nós gestores, né, somos esse time. Os gestores são os técnicos. E a torcida são cidadãos. Então, quanto melhor for o nosso desempenho, quanto melhor a gente conseguir entregar resultado, mais a gente vai animar e alegrar a nossa torcida. Então, é um pouco disso, e pessoas são extremamente imprevisíveis. Por isso, o People Analytics, para trazer uma certa segurança na hora que a gente estiver olhando para esses dados sobre pessoas. E essa questão de People Analytics é uma tendência tão forte no mundo que a China tem investido muito em monitoramento de bons e maus cidadãos. O que a Meritocracy está se propondo a fazer, de avaliar os servidores, a China está querendo fazer com os cidadãos. E isso é praticamente uma distopia, é praticamente o Big Brother do Orwell. Mas eles estão muito avançados nesse projeto e avançaram muito mais agora com o coronavírus, e essa questão do monitoramento, ela é praticamente uma realidade no mundo todo. E nós ainda temos um atraso grande a ser superado no Brasil, mas nós podemos superar isso se nós tivermos as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu pergunto para vocês e eu respondo, para quê? Para que People Analytics? Para que a Meritocracy? Para que isso tudo? Para auxiliar os gestores na tomada de decisões. Que decisões são essas? Podem ser nomeações, premiações, uma gratificação, uma capacitação. Ser gestor público é tomar decisões o tempo todo. Então, quanto mais dado um gestor tiver para embasar a decisão que ele está tomando, isso não é bom só para ele como gestor, isso é bom para todo o time, isso é bom para toda a sociedade. Então, são muitas as possibilidades que a gente tem quando a gente tem dados em mãos.
E aí, nossa solução, ela traz também alguns nudes que na ciência comportamental, na economia comportamental, nudes são uma espécie de cutucões, assim. Você não precisa falar para a pessoa virar vegana tirando toda a carne da prateleira. Basta você botar o sanduíche vegano na altura dos olhos. Então, você pode fazer uma coisa que não seja hostil para o servidor. Ó, vou fazer uma avaliação e quem for mal eu já vou logo demitir. E quem... Não, isso vai criar mais resistência, isso vai criar mais distorção nas avaliações. Então, nós esperamos criar uma avaliação realmente segura para o gestor. E para isso, nós acreditamos, nossa solução, ela trabalha com votos anônimos, dá ao servidor a possibilidade de avaliar o órgão público em que ele trabalha, e trabalha também com a corresponsabilidade. Então, a nota que um servidor recebe na ponta, ou a nota que um servidor recebe, ela é dispersada por toda a cadeia hierárquica acima dele. Aquela avaliação não é dele sozinha, ela é compartilhada com todo mundo que está acima dele. Deve estar todo mundo agora se perguntando assim, beleza, e como é que a gente vai fazer com aquelas pessoas que forem lá na plataforma e quiserem se avaliar muito bem, ou quiserem avaliar o colega negativamente, porque as pessoas estão suscetíveis a vieses ideológicos, as pessoas estão suscetíveis a diversos vieses humanos. As pessoas são, no final das contas, nós somos seres humanos, e o usuário ele sempre tende a distorcer um pouco a finalidade da solução. Mas, para isso, nós fomos encontrar na tecnologia mais avançada do mundo de robôs da NASA a resposta, que é a paraconsistência anotada, que é um método matemático criado, inclusive, por um cientista da computação brasileiro, né, o Newton da Costa, faço aqui menção a ele, e a paraconsistência anotada é um método que é a ciência dos computadores quânticos. Ela garante um alto grau de confiança, mesmo em cenários conflitantes ou inconsistentes, mesmo quando a pessoa está tentando manipular o sistema, ainda assim eu consigo ter um elevado grau de confiança. Então, a pessoa pode votar quantas vezes ela quiser, que o sistema consegue processar isso e entregar uma tomada de decisão segura para o gestor, sem prejuízo e nem oportunismo. E qual o impacto social disso? O que o órgão público pode transformar de fato na vida das pessoas com a nossa solução, com a Meritocracity? A ODS 16 da ONU, que é construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. A recomendação da OCDE do ano passado para recrutar, selecionar e promover candidatos através de processos transparentes, abertos e baseados no mérito. E também contribui para 2 ISOs, Serviços Urbanos e Qualidade de Vida, e a ISO de Cidades Inteligentes. Esses são os fundadores da Meritocracity, com quem eu tenho muita felicidade de trabalhar e de construir esse projeto. Desde 2018 que a gente está junto, a gente participou de um hackathon na Samsung, aqui em Manaus, e fomos finalistas desse hackathon e fomos premiados. Está até aqui o prêmio do Samsung Ocean. E eu faço um agradecimento especial ao João, que é o nosso CEO, o da direita, e ao Alessandro, né, que é nosso cientista de dados aí, nosso mestre dos dados, e agradeço também ao Romeu, nosso CTO, e ao Oscar, nosso chefe de marketing aí, mais novo membro. O lema da Meritocracity é que só existe qualidade do serviço público com servidores públicos de qualidade. E o nosso site é www.meritocracity.com. Lá vocês encontram tudo que vocês precisam a respeito da gente, inclusive o convite que a parceria que a gente fez com a Universidade de Tallinn, na Estônia. Vejam vocês, uma das sociedades mais digitais do planeta veio encontrar aqui em Manaus uma solução para a questão de pessoas. Então, nós temos muita coisa boa no Brasil, nós temos muito o que avançar com essa comunidade de GovTechs que a gente está criando aqui no GovTech Connection. E eu estou muito feliz em falar para todos vocês. Muito obrigado